Olá, meu nome é Marcelo Heller e hoje a gente vai falar sobre vampiro. Nesse tempo lançou o filme do Nosferatu. E eu fiquei me perguntando, será que a gente tem medo de vampiro? Mesmo tendo visto tantas obras e tantas coisas sobre? Então hoje eu te convido para essa reflexão. O que te faz ter medo? Então, vambora. Hoje no quadro de Filosofia de Boteco, a gente vai falar sobre Nosferatu e o mito da caverna. Então vambora. A história vai começar com o Thomas, um advogado que vive em Berlim. O chefe dele quer que ele vá até a Transilvânia para levar um contrato de compra e venda de uma casa para o Conde Orlok. Aqui já começa a ficar estranho. Imagina que você é um advogado em Berlim, sem notícia de nada do mundo, e um conde da caralha da Transilvânia, que é uma casa. Todo esse quadro de estranheza já constrói para a ideia do que eu quero falar sobre medo. Depois disso, desse contrato, é claro que o Thomas vai ficar pensando, já que ele casou recentemente com a Ellen, outra personagem, e acaba que ele aceita porque tá sem dinheiro, tá devendo amigo dele. Então ele pega ela e deixa na casa dos amigos dele para fazer essa viagem. Então o Thomas parte para sua viagem. Então nessa viagem a gente vai encontrar o Thomas. O Thomas vai encontrar uma aldeia de ciganos. Nessa aldeia não é descrito que é ciganos mesmo, né? Na verdade, no filme não é falado, pelo menos eu não me lembro, no Nosferatu não é falado que são ciganos. Mas no Drácula de Bram Stoker, o livro inspirado, né? Que foi inspiração pro Nosferatu, é falado assim, são ciganos que ficam ali ao redor do castelo, né? O Thomas, ele vai encontrar esse pessoal, e esse pessoal, eles vão tratar ele muito estranho, né? Toda essa estranha, e é engraçado, porque a língua é um problema muito grande, ainda mais nessa época, né? Então toda essa falta de entendimento e essa desconexão na fala entre eles causa essa estranheza, e é muito interessante ver isso. O Thomas vai dormir numa hospedagem ali, e enquanto ele dorme, ele tem uma alucinação, um sonho. Ele vê uma mulher em cima de um cavalo, né? E os aldeões estão ali para matar o Drácula, né? Um vampiro, digamos assim. Drácula não. E acho que aqui é uma boa cena a gente falar sobre o que é o mito do vampiro original, né? O mito do vampiro original, ele é muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente reconhece o vampiro muito aquela visão do Drácula, né? Bem vestido e tal. E na verdade o vampiro, ele iniciou com uma visão meio cadavérica do vampiro, né? Era na verdade uma resposta a uma época, né? É uma criação de uma época muito específica. Então o vampiro, ele não é bonitinho igual a gente vê. Ele é cadavérico, ele na verdade é um cadáver que à noite ele sai e mata as pessoas, né? Diferente do que a gente tem hoje em dia, que seria um conde, alguém assim, ou uma doença, alguma coisa do tipo. Então é muito legal ver esse paralelo. E o nosso personagem, o Thomas, ele vê eles tipo matando esse vampiro. E é muito interessante essa cena que eles matam com uma estaca de madeira e o Thomas acorda. E nesse dele acordar... Mas então, gente, o que caralhos tem a ver Nosferatu e a Alegoria da Caverna? Quando eu fui assistir o Nosferatu, eu fui sem nenhuma pretensão. Porque o tema vampiro, ainda mais a minha geração, já teve muitas coisas sobre vampiro. A gente teve jogo, a gente teve filme, né? A gente teve série, a gente teve muitas coisas e acabou dando uma leveza demais pra esse tema, né? É claro que isso tem muito a ver também com a cultura, é um tema que é muito recorrente na cultura, e isso acabou não me dando medo. Quando eu fui assistir Nosferatu, eu fui com uma visão muito mais de ser um filme... vai ser um filme bonitinho, legal, e eu vou achar legal, tipo assim, meio cult, assim, de assistir. Mas, na verdade, quando eu fui, eu realmente senti medo. Uma parte legal da gente ver agora é que o Thomas, ele sai daquela aldeia e ele continua a ida dele até o castelo. Ele para numa cena que é pra mim muito legal, pra gente fazer uma comparação entre o livro do Drácula de Bram Stoker e o filme. Porque o filme, ele vai trazer essa visão diferente do vampiro. E já começa por aí. O Drácula de Bram Stoker faz essa cena com um cocheiro indo até o Thomas, né? Até o personagem. E ele vai, o cocheiro, com os cavalos até lá buscar o Thomas pra levar pro castelo. Como se fosse um subordinado do Drácula. Já aqui não tem ninguém. O Thomas para, ele olha a carruagem tá vazia. Ele só vê os cavalos e os cachorros ali, igual no filme mesmo, igual no livro do Drácula de Bram Stoker. Mas ele entra e ele vai sem rumo pra lugar nenhum. Isso é legal a gente fazer uma comparação pra reinventar a ideia do vampiro agora já de início. Que ele já traz essa visão de que o vampiro lá, ele é muito mais sombrio, ele é muito mais escondido. Até você ver o vampiro mesmo do Nosferatu, até você ver o Conde Orlok, já se passou muito tempo do filme. Então quando chega na hora que ele entra, na primeira vez que ele vê, aí você começa a ver a sombra só do Conde. O Conde nunca é mostrado e muito visível aos olhos. Isso é muito legal de ver e de fazer o paralelo já ao mito da caverna. Porque você tá vendo ali, você não vê ele completo, você só vê uma sombra.
só o formato, você percebe que ele é alto, mas você nunca vê ele por completo. E isso é muito legal. Agora, entrando nessa parte do mito da caverna, eu vou deixar pro meu amigo Gleison falar. Fechou? A alegoria da caverna de Platão nos traz uma situação imaginária, onde pessoas que vivem em uma caverna enxergam imagens de sombras em uma parede. O medo dessas imagens faz com que essas pessoas vivam em estado de reclusão. A aceitação por aquelas pessoas daquela realidade faz com que elas não enxerguem a verdadeira natureza das coisas e a verdadeira natureza daquelas sombras. Sombras que são somente o reflexo do mundo exterior, que é muito menos assustador do que a forma como elas se apresentam. De como aquelas pessoas ali naquele contexto imaginam. O mito da caverna me parece ser uma alegoria, uma metáfora para exemplificar o medo das pessoas do outro, o medo do desconhecido. Nessa alegoria, o que existe é a aceitação de uma única realidade. O medo do desconhecido, o medo do mal, é algo bem interessante de se analisar. Veja bem, aquilo ou aquele que é o desconhecido, que é o outro, por muitas vezes nos causa desconforto. Ou não me reconhecer no outro traz por muitas vezes o sentimento de afastamento, de repulsa ou até de medo. Quando o outro confronta nossas crenças, nossa noção de realidade de mundo, tendemos a renegá-lo. Se o meu universo é do tamanho de uma caixa de fósforo, tudo que está do lado de fora dele eu desconheço. E eu não me reconhecendo no que está do lado de fora, eu me distancio, eu rejeito e repudio. É diferente do habitual que a gente vê. O Nosferatu, ele não é aquele vampiro bonitinho, meio ocidental. Não, ele vem de uma cultura totalmente diferente. Ele é um cadáver mesmo, né? A gente vê no filme, mais pro final, essa visão do Nosferatu meio diferentona. Isso quebra muito o paradigma nosso de vampiro atual. E isso mostra como que uma coisa fora da nossa verdade, fora da verdade que existe, que é o vampiro como a gente conhece, a gente tá olhando, na verdade, uma sombra da cultura. Eles pegaram o tema vampiro, que era um tema realmente pesado, uma coisa séria, um cadáver ambulante, e eles massificaram aquilo e era como as sombras na parede. A gente olhava para as sombras achando que aquilo era vampiro, que o Alucard ou coisas do tipo era vampiro, quando na verdade, quando a gente sai da caverna e a gente olha para fora, a gente se depara com o Nosferatu, que realmente é aquilo. Uma coisa legal que eu vi falando no canal do Quadrinho da Sarjeta, do Link, ele falou assim que o Drácula, ele é o morcego, ele voa, ele anda na noite e ele é bonito, né? Enquanto o Nosferatu, ele é um rato, ele está ali com as pessoas, mas ele é nojento, ele é escamoso, ele é estranho, ele é esguio. E isso é muito legal de ver, porque isso mostra como a gente tá muito olhando pra parede a todo momento, até com coisas bobas, sabe? Mesmo com vampiro, um tema vampiro que às vezes não tem nada a ver, a gente pode parar e refletir, tipo, será que o que eu tô vendo aqui é só uma visão plastificada de algo? Ou eu posso olhar aquilo com uma profundidade maior? Eu acho que é isso que eu me parei com o Drácula. Eu olhei com uma profundidade maior pro que é o tema vampiro. E eu gosto muito, cara. Eu gosto de Castlevania, eu gosto da série. Lançou a série Castlevania, né? Recentemente. A segunda temporada de Nocturne. E a gente fica pensando, tipo, caralho, mano, eu já conheço esse tema. Mas quando você vem se depara com o Nosferatu, você vê que existe outras formas de abordar e outras formas de entender esse tema que tá além da verdade que a gente tá ali acostumado. O que a gente tá vendo, na verdade, é só uma parte que a indústria mostra pra nós, que é mais fácil deles venderem. E aí, quando vê o Nosferatu e quebra esse paradigma, a gente depara com medo. Se depara com o que realmente é o medo. E acho que é isso, gente. Não tem muito mais o que eu falar. Valeu aí, se inscreve e vambora.